Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AltV, a TV da internet. Também estamos pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje, essa nossa transmissão, até a 13h. Curta, comente, compartilhe o programa Gente que Fala. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Edição de terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, e a gente recebe para a nossa conversa de hoje doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado, especialista em direito do trabalho. Boa tarde, como está, doutor Estácio? Primeiramente, feliz ano novo, muita saúde, muita alegria. Nossa primeira conversa aqui nesse ano de 2023. Seja bem-vindo e muito obrigado sempre pela colaboração com a gente, trazendo as suas informações, os seus esclarecimentos na sua área, no direito do trabalho aqui para a nossa audiência. Está tudo bem? Boa tarde, Mauro Friesman. Excelente 23. É muito bom começar o ano e já participando desse programa indispensável. Com você no comando, a querida Zê, o Pedro Camunha, todos. E vamos esse ano com fé, saúde, emprego para todos, meu amigo. É isso que eu desejo. Então vamos lá, o nosso primeiro tema. Vamos aqui para o início da nossa conversa aqui com um chavão, né? Olha, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que acabou de nascer, não é, doutor Estácio? Então, estamos começando mais um ano, sempre cheios de esperança, renovações que possam trazer coisas boas para todos nós. Eu começo fazendo uma pergunta difícil aqui, né? Porque ela é muito ampla, muito genérica, né? O que a gente pode esperar de 2023? Olha lá, Mauro, a gente tem que ter, como eu disse, sempre fé. O brasileiro é guerreiro, né? O brasileiro não é herdeiro, é guerreiro, tem muita fé, trabalhador. O que a gente tem que esperar é que um governo que seja pontual com relação às contas, que avance nas reformas tributárias, na reforma administrativa e que proporcione, assim, empregos para que todos tenham aquele salário e possa viver melhor. Que tenhamos um ano bom socialmente, com menos gente precisando de dinheiro, de alimentação, como foi terrível o ano anterior, né, Mauro? Então, é isso que a gente deseja. Nós aqui da área trabalhista, né, desejamos sempre isso, emprego e que o trabalhador tenha condições de zelar, de pagar suas despesas e cuidar da família. Pois é, o emprego vem sendo retomado gradualmente, o número de desempregados vem caindo, a gente tem prestado atenção nos dados, mas tem muita gente ainda parada e muita gente, os desalentados, né, aqueles que acham que nem vão conseguir mais, acabam largando a toalha e partem para outra iniciativa, digamos assim. Essa tendência de queda do desemprego deve continuar na sua avaliação? Claro, tem muita coisa para acontecer, governo novo, medidas que precisam ser tomadas, tem a questão também do ânimo de cada um dos brasileiros também, né? A confiança em tudo. Pois é, Mauro. Mais uma vez a gente bate na tecla, né, que a gente espera desse governo que tenha as despesas, vamos dizer, contidas, né, para que possa controlar a inflação e assim as empresas também, com a reforma tributária, possam, vamos dizer, aumentar os seus quadros, pagar melhores salários, fazerem bons acordos coletivos, proporcionando melhores benefícios aos trabalhadores, além da CLT. Mas tudo isso a gente depende da economia. Tudo isso, né? O carro-chefe é a economia e depois vem os empregos, depois vem o poder de compra de cada trabalhador. Eu estou otimista porque tem que ser assim, a gente não pode, vamos dizer, baixar a guarda. Temos que trabalhar dia a dia e esperar que o governo também faça a sua parte. É isso que eu tenho em mente, é isso que eu quero que aconteça agora em 2023, meu amigo. Doutor Estácio, em relação a empregos,
a gente sempre também presta atenção nesse período que a gente atravessou agora, de festas de final de ano, que quando surgem as vagas temporárias, e é um alento para muitos que passaram aí um bom tempo sem conseguir absolutamente nada, e essas pessoas, quando ocupam essas vagas temporárias, ficam na expectativa de serem aproveitadas e que consigam ali se fixar naquela vaga e aí manter o emprego de forma definitiva. Nos últimos anos isso não foi muito bom, as pessoas de fato ocuparam temporariamente, depois foram dispensadas de fato, porque a roda da economia não ajudou mesmo. Então, aproveitando aí esse início, falando do otimismo, falando dessa expectativa de que as coisas caminhem para a retomada do emprego, esses que já se encaixaram, né, no temporário, será que vão ter essa oportunidade de ficarem fixos para valer mesmo? Pois é, Mauro, o contrato temporário, o próprio nome já diz, né? Tem prazo certo, tem validade, acaba, né? A expectativa, a esperança é continuar, é deixar de ser temporário para ser por prazo indeterminado. Essa é a esperança do trabalhador que está nesse contrato. Agora, tudo depende da empresa, tudo depende se a empresa está vendendo, está prestando serviços, está faturando, né? Se começar a faturar nesse começo de ano, a grande expectativa, a grande chance desse trabalhador temporário é ser efetivado. Agora, se a economia não for bem, o que acontece? A empresa, com certeza, não vai vender muito, não vai prestar serviço, infelizmente, vai ter que honrar o contrato temporário. Ou seja, chegou naquela data fixada, não vai ser admitido por prazo indeterminado. Então, todo trabalhador temporário tem que ter também esperança e que a economia vá bem para que a empresa possa aumentar os seus quadros e efetivar esse trabalhador temporário. Por quê? Porque um trabalhador temporário, como a gente sabe, né, quando termina o contrato, ele nem tem multa de fundo de garantia, nem tem aviso prévio, porque ele já sabe que o contrato vai acabar. A expectativa, a esperança é se ele for efetivado. Entendeu, Mauro? Será que essas pessoas, isso a gente está falando do trabalhador do comércio, né? Porque é o comércio que fica aquecido no final do ano e que precisa de um acréscimo de gente aí para poder trabalhar. Será que eles estavam protegidos? Será que os patrões, os empresários, pensaram nos contratos temporários para dar a devida proteção? Ou fica ali no fio do bigode, vamos lá, vamos trabalhar, você ganha o seu, eu ganho o meu? Então, Mauro, quando a gente pensa em indústrias também, o contrato temporário foi criado para atender demandas, né? Aquele empresário que vai ter uma demanda maior, não vai ser assim durante o ano inteiro, então, para compor os quadros, para dar essa vazão à demanda, vem o contrato temporário. Nas indústrias, a gente pode citar a indústria do panetone, aí, que foi no final do ano, no Natal, né? Contrata mais funcionários. Há empresas de indústrias de sorvetes, né, que no nosso verão aumentam as temperaturas, aumentam as vendas de sorvete. Então, quer dizer, na indústria também há os contratos temporários, também tem muitas vagas preenchidas. Porém, o contrato temporário é um contrato previsto na lei, foi mantido na reforma trabalhista, o trabalhador tem todos os direitos assegurados, tem que ser escrito, tem que estar anotado na carteira de trabalho, seja ela física ou digital, né, Mauro? A partir de 2019, temos agora a carteira digital, tem fundo de garantia, tem hora extra, então é um contrato de trabalho, vamos dizer, normal, só com a diferença, com o prazo para começar e para terminar, entendeu? Aliás, já que você tocou no assunto, doutor Estácio, sobre a carteira digital, todo mundo já tem, já está tudo pronto, todos os dados que a gente tem na nossa carteira física já estão lá na carteira digital, é só acessar e vai encontrar tudo lá? É isso aí. Tudo que é novo, né? A gente um pouco se assusta, tudo que é reforma, a gente tem até uma certa resistência, mas é muito bom, viu, Mauro? Eu digo a você como advogado porque muitas das vezes tem extravio, tem cliente que perde a carteira, tem empresa que retém a carteira, isso é indevido, mas acontece. Então, quer dizer, a digital basta ter energia elétrica, né, Mauro? Se acabar a luz, complica. Ou a bateria do celular. Mas, enfim. E a internet, né? Exatamente, tem que ter um bom sinal, internet, energia, então tem esses requisitos aí. Mas não tem aquela história de extraviar, de perder, de desaparecer, né? Isso é muito importante. Eu já tive várias ações para reconstruir todo o período de trabalho do trabalhador para que ele possa impedir, né, lá na Previdência Social, a aposentadoria. Era um caminho difícil, eram muitas pessoas envolvidas, muitas empresas terem que ser intimadas,
meu amigo, terrível. Então, com a carteira digital, lá tem todos os dados. Tem o contrato de trabalho, tem as alterações de salário, férias, caso de suspensão por acidente de trabalho ou por doença do trabalho. Enfim, está tudo lá, Mauro. É só baixar o aplicativo lá do Ministério do Trabalho e fazer a sua carteira digital. Ministério da Economia, né? Agora a gente não sabe se vai voltar da Fazenda, atualmente é o da Economia. E a questão é da separação, né, entre Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência, né? Também vamos acompanhar como é que fica essa questão. Agora, hoje em dia, quando o patrão contrata, então, esquece a carteira de trabalho física, ele já faz isso aí de forma digital? A física está aposentada mesmo? Pendura chuteiras? Exatamente. Por quê? Porque também tem agora na Receita Federal o e-social, onde as empresas são obrigadas a fazer todo o cadastramento do trabalhador no chamado e-social, né? Então, ali, Mauro, também só se utiliza a carteira digital. Então, hoje em dia, a maioria das empresas, todas utilizam a carteira digital, todas pedem, né, para aquele trabalhador que tem a física migrar para a digital. Ainda encontro alguns saudosistas, né, alguns dos cabelos brancos como eu, que preferem aquele papel, ter aquela capinha da carteira, né, com o símbolo do São Paulo, não do Corinthians, né, do São Paulo, e guardar no bolso, guardar na gaveta. Mas isso acontece, às vezes cai água, às vezes cai alimento, enfim. A digital é a melhor coisa. Assim, acompanhando também a carteira de motorista, o título eleitoral, né, Mauro? Fica mais fácil para todo mundo. E aquela foto esquisita da carteira de trabalho, né, que a gente olha quando a gente era adolescente, porque na nossa época, né, nós somos da mesma, do mesmo tempo, da mesma geração, na nossa época a gente trabalhava já na adolescência, né, com carteira assinada. Exatamente, naquela época, e olha que não era nem assegurado pela lei do menor aprendiz, era trabalhar mesmo, né, Moro? Não tinha toda aquela proteção, não era crime trabalhar menor, não, tinha que trabalhar, era até, vamos dizer assim, uma obrigação, né? Pois eu completei agora em dezembro, doutor Estácio, 38 anos de trabalho. Comecei com 16 anos de idade. Então, olha e com só, carteira assinada. Maravilha. Hoje, pois naquele tempo a gente se sentia até obrigado a ir trabalhar para ajudar os pais, para mostrar para o vizinho, para a sociedade que você já trabalhava. Hoje, né, a gente sabe que tem aquela geração nem trabalha e nem estuda. Mas vamos ter fé, mais uma vez, esperança que mude o quadro e que o Brasil cresça com essa juventude, né, Moro? Olha, doutor Estácio, ano novo, bolso novo, especialmente preparado aí para pagamento do que vem pela frente, né? Tem agora nessa fase inicial aqui até março, IPTU, IPVA, matrícula escolar, rematrícula, né? Material escolar aí para todo lado. E é óbvio que muita gente não reservou dinheiro para isso, porque usou dinheiro, claro, para as compras de Natal, para as festas de final de ano. Como é que sai desse enrosco? Pois é. Ano novo e fatura de cartão de crédito antigo, né, Mauro? Muita gente gastou lá em dezembro, né? Comprou aquela champanhe francesa, aquele panetone trufado. E aí o que acontece? Dia 15, dia 10, chega aquela fatura com os 4 anexos, né? Bom, hoje é digital também, né, Mauro? Já estou falando da nossa época aí. Antigamente chegava um envelope gordo, pesado, né? 4, 5 folhas de fatura. E aí o que acontece? Aí você vai ver que tem que pagar a fatura. Aí, como você disse, tem o IPTU, tem o IPVA, muitos têm o seguro do carro, o seguro da casa, o material do filho, né? Tem também a rematrícula. E aí, meu amigo, o que fazer? Aí é complicado. Aí vai ter que ir lá chorar na mesa do gerente, não tem jeito. Por quê? Porque o 13º, né? Esperamos que foi cumprido por todos os empresários, comércio, todo mundo já recebeu, 30 de novembro e 20 de dezembro. Aquele bom e velho 13º que tem 60 anos, Mauro, muito mais velho do que eu e você. Foi criado lá em 62. E é exatamente para ajudar. Só que lá, quando eles previram, né, o 13º, eles não sabiam que a gente, nesse tempo, teriam tantas despesas. Eles teriam, lá em 62, no governo João Goulart, acho que eles deviam ter previsto o 13º e 14º, né? Porque não está dando, não. Olha, doutor Estácio, em relação ao 13º, muita gente recebeu,
Ótimo quem conseguiu guardar algum dinheiro, evidentemente, para essas situações aí das dívidas, dos gastos, né, do início de ano. Aqueles que não conseguiram realmente vão ter dificuldade para bancar essas despesas e vão ter que encontrar alternativas. Mas, infelizmente, tem aqueles que não receberam o 13º salário porque as empresas falharam, porque não tiveram condições para isso, porque o caixa da empresa não estava de acordo, enfim. E é um direito do trabalhador receber esse valor, né? Como é que esses trabalhadores, então, que não receberam, por alguma razão, o 13º salário, devem pleitear o cumprimento desse direito? Muito bem lembrado, Mauro. Se está ruim para quem recebeu e tem que pagar as despesas, imagine quem não recebeu, né? E aí pode ser, infelizmente, desonestidade do empresário ou, na maioria dos casos, o caixa curto realmente, né? E como resolver isso? A primeira situação seria ir reclamar, pedir lá no RH. E aí, cadê o 13º? Como vai pagar? Como não vai? E se não adiantar, se não tiver nenhuma resposta, se o RH não der nenhuma expectativa, Mauro, aí o trabalhador pode sim se dirigir ao Ministério do Trabalho, fazer uma reclamação, pode também buscar assistência do sindicato da categoria profissional, que tem também legitimidade para fazer uma cobrança, inclusive na justiça. E para esse trabalhador, resta também, claro, a gente tem que dizer que a lei permite, mesmo trabalhando, ele poderia até cobrar na Justiça do Trabalho esse 13º, entendeu? E mais, o empresário fica também à mercê de uma multa. Uma multa, hoje está R$ 170 mais ou menos, né, por trabalhador. Uma multa que é pago para o Ministério do Trabalho. Essa multa não é revertida para o trabalhador. É uma multa pela infração legal, porque pagar 13º é por força de lei. Não cumprida a lei, tem uma sanção. Então, em resumo, tomara que o trabalhador não necessite, mas para aqueles que não receberam, reclamar no RH, reclamar no Ministério do Trabalho, no sindicato, ou, se for o caso, pedir ao juiz do trabalho que determine que a empresa pague, sob pena de penhora, inclusive, das contas da empresa. É interessante esse aspecto, né? Porque o devedor tem que pagar uma multa por empregado com o 13º salário atrasado, e essa multa vai para o Estado. Deveria ir para o trabalhador, né? Afinal de contas, ele que está sendo prejudicado, né? Pois é, se ele reclamar na Justiça do Trabalho, ele vai receber o 13º, o valor corrigido monetariamente pelo INPC e com juros moratórios a partir do momento da citação, a partir do momento que a empresa recebe a cartinha da Justiça, né? Agora, essa multa, por lei, é revertida ao Ministério do Trabalho, que tem todo um destino depois para as entidades que dão amparo ao trabalhador, né? Por exemplo, tem até o seguro-desemprego, tem uma participação. Então, quer dizer, a ideia, o destino dessa multa é reverter depois para o trabalhador, mas não para aquele trabalhador em específico que não teve o pagamento do 13º. Vai para toda, vamos dizer assim, para toda a coletividade dos trabalhadores, né? Muita gente gosta de tirar férias nesse período, né, doutor Estácio? Estamos no verão, muita gente prefere descansar no verão para poder curtir a praia, curtir aí o tempo mais quente, né? E pela última reforma trabalhista, 2017, não é isso, doutor Estácio? Houve uma Sim. modificação, aquelas férias de 30 dias puderam ser, de lá para cá, né, puderam ser parceladas, né? Em 3 períodos, enfim. Como é que isso está funcionando agora? Quem escolhe é o próprio empregado? É o empregador que determina quando o funcionário vai sair? É isso aí, Mauro. Férias não é só um momento para lazer. Quando foi prevista pelo legislador, tinham médicos do trabalho que também deram pareceres, que é uma forma de reposição da bateria, uma forma de você recompor a sua saúde corporal e mental. Muito bem. Com a reforma trabalhista, qual foi a mudança? Que é bom que seus ouvintes do programa saibam, né? Quem já não ouviu, quem não teve oportunidade, vamos falar agora. Houve a possibilidade de dividir as férias em três períodos. Muitas das empresas, antes da reforma, até trabalhadores,
né, pediam para fracionar, dividir o período, né? Muito bem. Então, com a reforma trabalhista, hoje está previsto, é legal, três períodos, sendo que um deles tem que ter pelo menos 14 dias, pelo menos. Por quê? É um período que os médicos, né, da época, os médicos do trabalho, eles entendem que pelo menos é um período que o trabalhador começa a desintoxicar daquela tensão, daquele estresse do trabalho, né? Então, 14 dias seriam necessários para repor, inclusive, a saúde mental. Agora, outros podem ser até com um período de 5 dias. Então, é exigido pelo menos um período maior aí dos 30 dias, né? Pelo menos de 14 dias. Agora, pode também ter os 30 dias corridos, isso não mudou, isso daí continua sendo permitido. E quem administra, quem concede as férias? Ainda continua, Mauro, nas mãos do empregador. É ele quem administra o quadro de funcionários. Pode sim, claro, o trabalhador conversar com o RH, né? Enviar para o RH o seu interesse em tirar férias em determinado mês, por causa de casamento, por causa de férias escolares e tudo mais, né? Mas aí vai depender do empregador. É ele quem vai administrar, é ele quem vai fazer toda a organização das férias de todos os funcionários. Porque senão, né, Mauro? Toda empresa gostaria de tirar em janeiro. Eu também, você, todos, né? Verãozão, o momento que todo mundo está nas praias, viajando para o campo, enfim. Mas isso fica ainda sobre a orientação, a administração do empregador. Certo, meu amigo? Bom, em relação às férias, quanto ao pagamento na remuneração do empregado, vale a regra da CLT que ele precisa receber antecipadamente, até 48 horas antes do início das férias, o salário referente àquele mês, acrescido de mais um terço do salário. Quando as férias são fracionadas em 2 ou 3 períodos, este pagamento também é fracionado proporcionalmente? Boa pergunta. Teve muita confusão, mas a ideia é essa: tem que pagar proporcional a cada período que ele vai gozar as férias. Inclusive, esse 1/3, que foi criado pelo legislador, para quê? Muita gente não sabe. Esse 1/3 foi criado para o trabalhador, quando for nas férias, ter um valorzinho a mais do salário para gastar, né? Além do seu salário. Vamos dizer, você vai ter um dinheiro a mais para gastar no lazer, não tirando do seu salário. Mas hoje em dia a gente sabe, né, Mauro, que a gente vai gastar o salário, vai gastar o terço e ainda vai gastar mais no cartão de crédito. Mas, enfim, a ideia lá do legislador foi essa: dar um dinheiro a mais para o trabalhador para que ele tenha mais um dinheirinho para pagar as despesas do período de férias. E se é fracionado, por exemplo, 15 dias, a cada período ele deve receber antes e mais um terço conforme a CLT. E, como você disse, 48 horas antes do início do período de férias. É isso aí. Para quem trabalha sob outro regime, que não a carteira de trabalho, aqueles que são PJ, chamado pessoa jurídica, emitem nota fiscal, enfim, existem outras formas hoje de contratação. Aí as férias valem por livre negociação entre empregado e empregador, né? Exatamente, Moro. Saindo da CLT, da carteira assinada, carimbada, como se fala, né? Aí é negociação entre, vamos dizer, duas pessoas jurídicas, né? PJ. Aí tem que estar no contrato previsto lá: olha, a cada 12 meses vou me ausentar por 15 dias, por 30, mas devo ficar de sobreaviso, mas tenho que colocar alguém no meu lugar. Aí vai de negociação que pressupõe duas pessoas jurídicas que tenham capacidade de administrar a prestação de serviço, sem prejudicar nenhum nem outro. Aí não tem previsão legal de férias, de 13º, de aviso prévio, nada. Tudo vai depender do que as partes contratantes colocarem no contrato. Entendeu, Mauro? Aí é que está. É uma situação muito personalizada, porque depende do contrato de cada um. Por exemplo, a pessoa ela sai de férias e ela não pode deixar de prestar aquele serviço
ela tem que indicar alguém que fique no lugar dela para execução das tarefas, não é isso? Exatamente. Aliás, essa é uma característica que não tem no trabalho subordinado, no trabalho da carteira assinada, né? A cobertura de férias. Exato. Você trabalha, tem o caráter da pessoalidade. É você que o trabalhador vai exigir, vai subordinar e vai fiscalizar. Você não pode mandar ninguém no seu lugar. Já do outro lado, na formatação PJ, quem é PJ, eu posso, inclusive, direcionar minha prestação de serviços para várias empresas. Vai depender do ajuste que eu tenha com cada um, entendeu? Se a empresa não quiser, você não pode se ausentar, tem que ser 12 meses. O que você vai fazer? Muito obrigado, não agradeço a oportunidade e vou procurar outra tomadora de serviço. Isso vai de caso a caso, de cada interesse, né? O que eu vejo por aí, o que é comum, é realmente possibilitar o prestador de serviço, o PJ, ausência de 15 dias aí por ano, né? Isso aí é normal, isso aí é razoável, né? Porque as empresas também, né, Mauro, têm férias coletivas, então as empresas normalmente param também. Agora, em determinadas áreas, como é o pessoal de TI, segurança, aí muda um pouco de figura, dado a característica do seu serviço, a demanda do seu serviço, né? E se o empregador não quiser conceder as férias naquele período, por diversas razões, por exemplo, dificuldade de caixa para poder pagar aquele valor de forma antecipada, 1/3, ou porque existem muitos funcionários querendo sair de férias no mesmo período, isso não é possível, e isso vai, claro, favorecer uns em detrimento de outros. Como é que o empregado deve fazer? Também é tudo na base da negociação. Também. Agora, é importante deixar claro, isso é bom para os ouvintes do programa, né? Que afora, além da CLT, existe um instrumento chamado acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, que é firmado entre patrão e empregado, né? Com a participação do sindicato da categoria. Nesses instrumentos, Mauro, pode acontecer de que tenha algumas regrinhas específicas com relação às férias. Por exemplo, como eu disse, quem vai casar, às vezes tem uma preferência para tirar as férias durante o casamento. Tem que avisar antes o RH, né, para ter aquela agendamento e tudo mais. Então, é importante dar uma olhada na convenção coletiva ou no acordo coletivo para saber se tem umas regrinhas a mais. O acordo coletivo e a convenção, Mauro, podem aumentar direitos trabalhistas, nunca tirar, sempre aumentar. Aumentar da onde? Da lei, da CLT. Então, vale a pena dar uma olhada no acordo coletivo para quando for conversar no RH, né? Para falar, olha, quero tirar minhas férias em janeiro, fevereiro, entendeu? Muito bem, doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, aqui o nosso convidado de hoje, nessa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira. Doutor Estácio, que é especialista em Direito do Trabalho, falando tudo a respeito dos contratos, da questão das férias aqui desse período também. Uma parada breve, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora e, na sequência, volta aqui da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta ao programa Gente que Fala, edição de terça-feira, nossa conversa de hoje com o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado especialista em Direito do Trabalho, falando sobre todas as questões das contas dos trabalhadores em relação aos seus empregos e também a questão das férias aqui nesse período. A gente vai continuar a nossa conversa agora falando sobre o seguinte, doutor Estácio. A gente tem aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse anteontem, né? E como sempre acontece,
todo eleito, né, traz aí as promessas de geração de empregos, melhorias na economia, não pode ser diferente. Já falamos aqui sobre as expectativas no início do programa, né, em relação ao que todos querem quanto ao emprego ao longo desse ano, 2023. Agora, durante a campanha, o presidente Lula, então candidato, né, ele passou da intenção de revogar a reforma trabalhista para uma revogação dos seus marcos regressivos. Isso está presente nas diretrizes para o programa de reconstrução e transformação do Brasil, da chapa que disputou a eleição no mês de outubro. O que isso quer dizer, doutor Estácio? Pois é, Mauro, como você disse, né, o governo Lula aí, mais voltado ao social, mais voltado ao trabalhador, sempre empunhando essas bandeiras, né? Ele vinha falando muito, ele e seus coligados, né, muito na campanha, sobre revogar, acabar, extinguir, rasgar, vamos dizer, a reforma trabalhista lá do governo Temer, né, 17 de novembro de 2017. Muito bem, só que a gente percebeu com a posse, alguns ministros falando, Mauro, em suavizar, não mais revogar, em amenizar a reforma trabalhista nesses pontos que você falou, nesses pontos que eles entendem regressivos. E isso a gente pode dar de exemplo para o ouvinte trabalhador, que é acabar com algumas figuras que eles entendem que são precárias para o direito do trabalho. Por exemplo, Mauro, o contrato intermitente, aquele contrato que você pode trabalhar, ficar num período ativo e um inativo. O problema qual é? Naquele período que você fica inativo, pode se estender, você não recebe, né? Você não trabalhou, não recebe. E aí o que acontece? Se você não trabalhou, você vai receber, pelos dias trabalhados, pelo dia que você foi convocado, às vezes, e muitas das vezes, nem às vezes, menos que um salário mínimo. Isso é um retrocesso, isso é uma precarização, que entende o governo social Lula, né? Ou seja, a Constituição garante, no mínimo, ao trabalhador um salário mínimo por mês. E através dessa figura criada lá na reforma trabalhista, do contrato intermitente, o trabalhador pode receber menos que um salário mínimo. E mais, Mauro, às vezes, não recebendo nada, ele vai ter que tirar do bolso para pagar a contribuição previdenciária. Então, esse é um ponto que o governo Lula quer rever e quer realmente, vamos dizer, tirar da legislação da reforma trabalhista. Outro ponto de exemplo para os ouvintes, a chamada ultratividade das normas coletivas. Eles querem fazer valer isso. O que é isso? Como eu falei, Mauro, normas coletivas é o acordo coletivo de trabalho que a empresa faz diretamente com o sindicato, onde vai prever mais benefícios aos trabalhadores do que a lei, né? E isso tem vigência de 1 ano. Muito bem, terminado 1 ano, tem que se fazer outro acordo coletivo. Pela reforma trabalhista, esse acordo que foi feito perde a vigência, perde a validade. E aí o que acontece, Mauro? Enquanto não sai um novo acordo, isso pode demorar, porque é uma negociação entre sindicato e a empresa, aqueles benefícios do acordo anterior perderam a vigência. A empresa pode parar de pagar. E isso veio com a reforma trabalhista. Então, o governo Lula quer terminar também com essa condição de que não dá validade, não dá a ultratividade do acordo coletivo, para preservar aqueles direitos assegurados no acordo anterior. Então, é mais um ponto. Um outro ponto que o governo Lula quer terminar, quer extinguir da reforma trabalhista, a autorização para acordos entre empregados e empregador sem a presença do sindicato. Sim, eu também entendo que eu acho que não foi uma alteração, foi uma novidade, né, que veio da reforma trabalhista, que tirou aquele equilíbrio de forças entre o empregado e o patrão. O sindicato, quando criado, né, Mauro, veio até lá dos trabalhadores lá da Itália, lá começou aqui na legislação lá do Getúlio Vargas e tudo mais. Qual era a função, a missão do sindicato? É dar um certo equilíbrio entre as forças da mão de obra e dos donos do capital. Forças de trabalho, né? A da relação do trabalho, as forças da relação. Exatamente, porque os trabalhadores, né, que detêm o salário ficam inibidos, receiosos, né, até às vezes, na época, oprimidos, né, para discutir, reivindicar
Então, o sindicato veio para dar esse apoio, esse ponto de equilíbrio. E isso foi tirado com a reforma trabalhista. Então, o governo Lula quer restabelecer a presença do sindicato nessas negociações. Agora, vamos falar da política em relação a isso, porque seja a intenção de revogar a reforma trabalhista ou a revogação dos marcos regressivos, tudo isso não depende da vontade do presidente Lula, tudo isso depende como é que o Congresso Nacional vai trabalhar essas questões. Ele tem força política, na sua avaliação, para reverter algumas situações da reforma trabalhista de 17 de novembro de 17? Pois é. Eu entendo, Mauro, que a reforma trabalhista, se você lembrar, e vai lembrar, o que o Temer falava, a reforma trabalhista é feita em prol de mais empregos, né? Com a reforma trabalhista em 2018, eu não vi aumentar empregos, em 2019 também não vi. Claro que aí em 2020 veio a pandemia, aí uma coisa inesperada, né? Aí atrapalhou todos os empregos, o Brasil e o mundo. Mas com a reforma trabalhista, a bandeira empunhada pelo governo Temer era novos empregos, dar força para as empresas, para as novas contratações. Eu não vi, eu vi na Justiça do Trabalho, com a clientela, não vi isso, certo? Então, o que acontece? A reforma trabalhista, entendo eu que foi, na verdade, um pedido, uma exigência mais da classe empresarial do que qualquer outra coisa. Essa foi a percepção que nós tivemos depois da promulgação, né? Doutor Estácio, vamos mudar aqui um pouquinho o nosso tema para falar sobre a questão do assédio. É um assunto que não sai das manchetes, continua aí crescendo, ou parece, né, que continua crescendo, e é um assédio, pode ser moral, pode ser sexual e até político, como a gente viu aí nas últimas eleições. Muitas empresas chegam a contratar profissionais até do direito, né, para lidar com essa questão, e o problema ainda segue difícil de resolver. A gente tem um caso aqui, recente, uma costureira ganhou na justiça o direito à rescisão indireta do contrato de trabalho por ser chamada de capivara e de vaca pelo empregador, veja só. E na sentença, a magistrada ressaltou que a violência contra a mulher no ambiente de trabalho ainda é uma realidade no Brasil. O que a gente pode falar sobre esse caso? Pois é, Mauro, pois é. Aqui no escritório a gente vê muito caso, se depara ainda com muitas reclamações, situações de assédio. Assédio, a palavra até parece que é doce, né? Mas é uma persistência contra e amoral, contra aqueles direitos que cada trabalhador, cada pessoa tem, a dignidade, a fama, o nome, a imagem. Então, é um avanço, é uma infração, é um desrespeito a esses valores. E no ambiente de trabalho não pode ser diferente, não pode ser tolerado, né? Toda situação que o trabalhador tenha de humilhação, depreciação, discriminação, trabalhos forçados, punições vexatórias, tem que ser punido. O assédio moral, Mauro, ainda não é crime, é punível de forma monetária, condenação e indenização do trabalhador em relação ao patrão, é pago com dinheiro. Já o assédio sexual, aí é crime, né? Muito bem. Então, o assédio moral deve ser tratado com muita atenção, com muito cuidado pelas empresas. Como você disse, deve ter até empresas grandes, compliance, para acompanhar todas as medidas morais, todos os costumes, acompanhar os seus gestores. A CIPA deve ser atuante, porque a pessoa que é assediada com persistência ao longo de um tempo, Mauro, pode sofrer de depressão. E essa depressão pode se caracterizar como uma doença do trabalho, sendo afastado, inclusive. E depois o trabalhador pode, provando na Justiça do Trabalho, pedir uma indenização, sim, material e moral, por conta dessa infração da empresa. Infração qual? A empresa não tomou nenhuma medida com aqueles gestores que praticam o assédio. A empresa tem que ser vigilante, não pode tolerar qualquer medida desenfreada contra o seu trabalhador. Tem que ter canal externo de reclamações, tem que ter, como eu disse, o compliance, tem que ter a CIPA atuante. Ou seja, é uma realidade, Mauro. As empresas têm que se adaptar e têm que repelir todo e qualquer tipo de assédio. E na Justiça do Trabalho, esse caso aí tomou bastante repercussão. Veja você,
absurdo, né? No ambiente de trabalho, denominar uma funcionária com esses adjetivos. Isso não se deve falar, né, Mauro? Nem em clube, nem em boteco, né? Mas, enfim, é uma forma que a Justiça aplicou a lei. Aproveitar que você falou, doutor Estácio, a respeito da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Com o passar do tempo, com a evolução das relações do trabalho, às vezes até em evolução, né? O papel da CIPA continua o mesmo? O que mudou? Toda empresa é obrigada a ter essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? Não. As empresas que são obrigadas a terem a CIPA são empresas com um certo número de funcionários. Agora não me vem à cabeça o número, não sei se são 100, não tenho certeza, não me lembro. Então, empresas com o quadro de funcionários com um grande número de empregados, é obrigatório, sob pena de fiscalização, multa do Ministério do Trabalho. Por quê? Porque essa CIPA é importante para prever acidentes, né? Para inibir, para conter acidentes de trabalho, inclusive doença do trabalho. Então, é uma forma que a empresa tem de frear, de prevenir acidente de trabalho e doença do trabalho. Porque a principal obrigação do empresário, do empregador, a principal, Mauro, é manter a rigidez da saúde do trabalhador e evitar que ele sofra um acidente de trabalho, que ele se torne um incapaz para o mercado, né? Inclusive para a sua saúde. Então, Mauro, a CIPA continua vigente, obrigatória, só que para aquelas empresas com determinado número no seu quadro de funcionários. Ainda falando, doutor Estácio, sobre a questão do assédio, mais um caso aqui para a sua análise, de uma empresa condenada por limitar as idas dos funcionários e das funcionárias, né? Todo mundo ao banheiro, isso não dá, né? Pois é, aí não tem jeito, né, Mauro? Aí ofende a dignidade, uma necessidade fisiológica, isso é um absurdo. Já tive casos em empresas de telemarketing, né? Onde se exige muita meta a ser alcançada, aonde a fiscalização é direta, pessoal com o trabalhador do telemarketing, e acontecia. E quando o funcionário saía para ir ao banheiro, era acompanhado do gestor. Um absurdo, né? Então, quer dizer, eu acho que é exemplar, nós temos que saudar a juíza nesse caso aí, por impor essa condenação, que sirva de punição e que sirva também de uma medida pedagógica, que todos os empresários saibam que isso não se faz e todo gestor, todo líder que tiver esse comportamento tem que ser punido pela empresa. Por falar em medida pedagógica, doutor Estácio, por que as medidas pedagógicas não estão dando certo nos casos de assédio sexual, que também não param de aparecer? Como você destacou há pouco, esse é um crime. De fato, o assédio sexual é crime diferente do assédio moral, que é resolvido com base na indenização monetária, né? Por que, apesar das medidas pedagógicas, a gente não para de ver? Então, quando você observa uma situação, você fala, bom, isso não vai acontecer mais. Acaba acontecendo coisa até pior, né? Pois é, Mauro, isso aí a gente entende que o assediador, na modalidade sexual, às vezes o cara tem até um desvio de personalidade, porque ainda que a empresa tenha medidas de proteção, tenha canais externos de reclamação, faça cursos, faça seminários, mas às vezes não depende só da conscientização do líder, da conscientização daquele gestor. Às vezes é uma questão psiquiátrica, psicológica. Isso a gente tem visto, viu, Mauro? Então, é um desvio de personalidade. Aí é difícil a empresa realmente detectar. Quando a empresa toma conhecimento, já aconteceu. Entendeu, Mauro? Então, isso, pela experiência, a gente vem observando que não basta, a prevenção não é 100% quando o empresário tem todo esse cuidado, porque às vezes tem aquele gestor que não parece, não transparece, não dá dicas de que possa ser um potencial ofensor sexual, né? Mas por um desvio de personalidade, quando toma conhecimento, já aconteceu. Isso eu tenho visto aí na nossa larga experiência aí na área trabalhista. O corpo jurídico das empresas, aí a gente tem que falar de grandes empresas, né? Porque as pequenas muitas vezes não têm, né? O apoio
jurídico para essas questões, mas os advogados das empresas, em parceria com os próprios profissionais de RH, têm tido a possibilidade de identificar esses traços de desvio de personalidade na hora da contratação? Olha, Mauro, isso aí vai também, né, no RH com relação ao psicólogo, né, que faz a entrevista e tudo mais. Eu vejo que realmente é difícil. A pessoa realmente é um artista, né? O trabalhador que já teve esse desvio, que já cometeu em outras empresas, se não é alertado, se não é confessado, que é difícil, né? É difícil detectar, é difícil ter um raio-x dessa pessoa. Então, essa pessoa é admitida e, eventualmente, vai praticar novamente. E, como eu disse, né, só é detectado, só vem ao conhecimento da empresa quando alguém, às vezes, o próprio ofendido, né, ou a própria ofendida, denuncia para a empresa, Mauro. Senão, é difícil ter uma prevenção 100%. Infelizmente, esses são os dados estatísticos que a gente tem conhecimento. Doutor Estácio, 2022, a gente passou pelo processo eleitoral, foi um ano bastante pesado aí na divisão da sociedade em relação aos dois lados que estavam postos aí na eleição, e a gente verificou o tal do assédio eleitoral. A gente não sabe se isso não é uma novidade, né? Isso já acontecia provavelmente em outros tempos, talvez não aparecesse porque não existiam mídias sociais, as denúncias também não ocorriam. Enfim, muitos empregadores ordenando seus funcionários a votarem em determinado candidato. O que foi que aconteceu agora nas últimas eleições? As empresas foram punidas, estão correndo o risco de serem punidas, essas investigações estão ocorrendo? Pois é, Mauro. A gente sabe que no ano passado foi acalorada a discussão, não só entre os agentes políticos, né, como nós, eleitores, né? Teve muita briga, muito rompimento em grupo de WhatsApp, é ou não é? Amizade, até na família, até aquelas tias pararam de dar bom dia, dar boa noite. Eu vi muito isso, foi terrível. E, com relação às empresas, também vimos, né, casos em que os empregadores, né, de uma forma velada ou não, estavam impondo ao seu trabalhador o voto em determinado candidato, né? Isso daí ainda não tem legislação para punir, mas está sendo objeto de investigação até pelo Ministério do Trabalho para que sejam feitas alternativas de punições, porque punição prevista em lei não se tinha, né? Porque não era tão praticado. Isso daí, como você disse, né, tomou força nas mídias sociais e, se vamos dizer assim, contagiou, inclusive, os empregadores. Então, legislação específica com punição, pena, não tem. Vamos ver o que vai ser desenvolvido, quem sabe, até no Congresso Nacional, para tipificar essa conduta para as próximas eleições. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, a gente conversando aqui sobre direito do trabalho com o advogado doutor Estácio Ayrton Alves Moraes. A gente terminou aqui o assunto sobre o assédio e nós vamos entrar aqui em alguns aspectos que se relacionam com a pandemia, com as mudanças repentinas nas formas de trabalho ocorridas aí ao longo da pandemia de Covid-19. O governo, né, doutor Estácio, acabou editando uma medida provisória para disciplinar o trabalho híbrido, que é o presencial e o remoto, né? E o objetivo disso tudo, claro, dar mais segurança jurídica a esse tipo de relação trabalhista. Como é que ficaram os direitos do trabalhador em teletrabalho ou em home office, como se diz? Pois é, Mauro. Tudo começou em 2017 também com a chamada reforma trabalhista. Lá foi previsto um contrato de trabalho na modalidade teletrabalho. Ou seja, quando contratado, quando admitido, o trabalhador já entrava sabendo que ia ser teletrabalho. Muito bem, essa foi uma situação. Com a pandemia inesperada lá em março, né, de 2020, começou todo esse transtorno, todo esse absurdo, toda essa dor para a população brasileira e mundial. Muito bem, para afastar, vamos dizer, os trabalhadores daquela que se falava, né, para não ter o convívio, a disseminação do vírus, se praticou o chamado home office, ou seja, foi contratado para trabalhar presencialmente e, em razão do afastamento social, foi enviado o trabalhador para a sua casa.
A legislação, lá como eu disse, previa o teletrabalho, mas não previa o home office, né? E em razão disso, a gente ficou numa lacuna, né? Não tinha, as dúvidas surgiram. E aí, tem que pagar uma ajuda de custo para o trabalhador para usar a internet, usar energia, comprar uma cadeira legal para que ele não trabalhe na mesa da cozinha, para não desenvolver uma doença ocupacional? Tem que pagar uma ajuda de custo para ele comprar um computador mais legal, para ter uma internet melhor, com um sinal melhor? Então, surgiram essas dúvidas. E aí, o que aconteceu? Se a lei não fala, Mauro, o outro instrumento que prevê regras, direitos, como eu disse também, o acordo coletivo e as convenções coletivas feitas pelo sindicato, do patrão e do empregado, né? Então, essas normas com relação à extensão dos benefícios para quem trabalha em home, por exemplo, vale transporte, por exemplo, vale alimentação, vale refeição, tudo isso pode ser regrado, estabelecido nos acordos coletivos. Entendeu, Mauro? Se não tem na lei, no acordo coletivo pode estabelecer: vamos dar uma ajuda de custo para o trabalhador de R$200. A ele também será garantido o vale-refeição, será garantido o vale-alimentação, aquele que tem um cartão que gasta lá no mercado. Então, com essa novidade, o instrumento que é capaz de estabelecer essas regrinhas para o trabalhador em home foi o acordo coletivo e a convenção coletiva, Mauro. É possível, doutor Estácio, o teletrabalho de estagiários e aprendizes? Porque o estagiário e o aprendiz, ele tem que circular, ele faz parte dos grupos, ele está lá justamente para poder acompanhar os profissionais e, nesse processo, absorver todas as questões necessárias para o seu aprendizado, para a sua profissão. E no teletrabalho ele está afastado desses grupos, né? Isso é possível? Caso delicado, caso novo, inclusive sem jurisprudência ainda em nossas cortes, né? Por quê? São leis específicas, não estão na CLT. Tanto o estagiário como o aprendiz são legislações específicas. Tem uma máxima, né, de o que a lei não veda, a lei não proíbe. Ou seja, pode, certo? Pode, tanto o estagiário como o aprendiz. Só que, para não ter problemas com a justiça, com a fiscalização do Ministério do Trabalho, qual é a orientação para o empresariado? É manter algumas seguranças, assegurar algumas coisas para o aprendiz e para o estagiário, para não ter problemas. Por exemplo, assegurar trabalho em condições, vamos dizer, imorais, trabalhos perigosos, né? Então, afastando esse tipo de situação, assegurando um acompanhamento de um profissional, ainda que seja, né, por vídeo, mas um acompanhamento de um chefe para dar aquele suporte ao estagiário ou aprendiz. A gente pode suavizar, a gente pode, vamos dizer assim, diminuir a chance de ter problemas com a Justiça e com o Ministério do Trabalho. É isso que a gente está orientando, Mauro, nesses casos. Como é feito o controle do horário de trabalho em teletrabalho, doutor Estácio? Porque tem aqueles que, obviamente, né, ligam o computador e não estão ali presentes, enfim, ele teoricamente, né, está em horário de trabalho, que já ligou o equipamento, e tem o outro lado da história, que trabalham demais, que até extrapolam e comprometem até o seu bom andamento particular e familiar, porque foi além e foi trabalhar além da conta e depois vai querer hora extra em relação a isso, né? Exatamente, Mauro. Outra dúvida que surgiu na nossa terrível pandemia, né? Ninguém sabia como regrar isso, como estabelecer, como ajustar. Bom, tudo poderia ser solucionado se todos utilizassem uma regra pequenina, né? A boa fé seria por essa regra, poucas letras, mas de grande valia. Enfim, infelizmente, né, todos não se iluminam com essa boa-fé. E aí tem que ter uma regrinha. Normalmente, também nos acordos coletivos, Mauro, se prevê que para fazer hora extra no teletrabalho deve ser autorizado pelo supervisor, pelo seu superior hierárquico. Então, quer dizer, o trabalhador vai falar: olha, não consigo dar conta da tarefa que foi imposta a mim na jornada normal. Posso fazer hora extra? Aí, por e-mail, por zap,
que é meio eletrônico e é prova também, né? O supervisor, o gestor, autoriza o trabalhador a fazer hora extra. Pode também, eu já vi, tem sistemas internos que, né, o sujeito está lá em casa, ele entra e coloca, anota, sinaliza a hora que ele começou o trabalho extraordinário e a hora que ele finaliza. Mas tudo isso seria interessante para ambas as partes, para a segurança jurídica de ambas as partes, a autorização do superior. Ele autorizou, o trabalhador fez as horas extras, tem que receber no final do mês. Em relação ao ambiente de trabalho em casa, qual é a responsabilidade da empresa na montagem desse espaço? A empresa é obrigada a fornecer computador, mesa, cadeira, equipamentos ergonômicos para a boa saúde ocupacional daquele funcionário. Talvez esses não sejam os piores pontos, isso talvez seja simples, ou talvez o mais complicado é a iluminação do ambiente, porque, afinal de contas, você está dentro da sua própria casa. A empresa pode interferir nisso? Pois é, Mauro, principalmente no home office. No teletrabalho, como eu já disse, a pessoa começa a trabalhar já sabendo que vai trabalhar em casa. É uma outra situação, aí não tem tanto risco se o trabalhador não fornecer todas as condições. Já no home office, como a gente falou, começa trabalhando presencial e durante o contrato de trabalho tem uma alteração e ele é colocado para trabalhar em casa. Lá na casa dele, do trabalhador, é considerado a extensão da empresa, a extensão do escritório. É um puxadinho da empresa. Então, como o empresário tem como obrigação principal manter a saúde do trabalhador e evitar riscos para a saúde contra acidente de trabalho e doença ocupacional, né? O melhor dos mundos, a segurança para evitar riscos de indenizações, é bom que o empresariado tome todos os cuidados, fornecendo material, fornecendo condições de ele ter uma boa luminosidade, como eu disse, né, internet. Para quê? Para que esse trabalhador não desenvolva uma doença ocupacional e venha depois, em juízo, pleitear uma indenização, dizendo que a culpa foi do patrão que não assegurou a ele condições para evitar a doença ocupacional. Como eu disse, trabalhar na mesa da cozinha, trabalhar com um banquinho, né, Mauro? Então, não está na lei, mas como são princípios e obrigações do empreendedor, empresário, garantir a saúde do trabalhador, é bom esse investimento para evitar indenizações. Os trabalhadores do teletrabalho, aliás, antes disso, no teletrabalho, tudo bem, não tem essa obrigatoriedade, mas é de bom tom, né, que o empregador preste atenção nisso, né, nos materiais, enfim, na luminosidade. Claro que isso tudo já é conversado antes, mas é de bom tom que a empresa preste atenção. Pois é, Mauro, a gente sempre busca, ambas as partes, né, do empregado e do empresário, o risco zero. Se o princípio é buscar o risco zero, o fornecimento de todos os meios, de todas as condições, é bem melhor, né? Porque isso evita, vamos dizer, chateações e perda financeira lá na frente, com uma indenização. Então, eu sugiro, vale o investimento. Nosso programa, o tempo já está acabando, Estácio, mas dá tempo aqui de uma pergunta ainda. Vamos lá. O trabalhador no teletrabalho ou no home office, ele passa pelo médico do trabalho para que se ateste a boa saúde ocupacional dele ou eventuais problemas que ele já tenha quando ingressou nessa modalidade? Não tenha dúvida. Tem que fazer todos os exames admissionais, periódicos e demissional. Isso daí é uma segurança para o trabalhador e uma segurança para o empresário, para que depois, né, um não venha reclamar do outro, principalmente o trabalhador, que pode alegar que adquiriu, que adoeceu em razão do trabalho desenvolvido para a empresa. Então, isso daí, além de uma exigência legal, é de supra importância que o empresário pague e exija que o trabalhador faça o exame admissional, periódicos e demissional. Doutor Estácio, estamos em cima da pinta aqui, final do nosso programa, sua despedida, sua mensagem aqui para a nossa audiência. Volto a dizer o que eu disse no início. Desejo a todos um feliz 23, saúde, prosperidade
muito trabalho e muito salário, né? Não é só trabalho, muito salário. Aqui eu, como advogado trabalhista, tenho que desejar bons salários a todos. E que o Brasil vá em frente, que esse governo dê certo e que todos sejam mais felizes. É isso aí, meu amigo. Um grande abraço a todos os ouvintes, a vocês, e sempre obrigado por estar junto no programa. Muito obrigado, doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, nosso convidado de hoje, especialista em Direito do Trabalho, sempre com a gente, trazendo aqui as suas orientações, suas informações, para clarear as ideias da nossa audiência em relação aos seus direitos aí no dia a dia quanto ao trabalho. Feliz Ano Novo mais uma vez, saúde, alegria, a gente vai se falar bastante nesse 2023, e aqui dizendo que o programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica do AltV, Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, quarta-feira, espaço dedicado aqui para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, tudo isso a partir do meio-dia pela AltV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, até amanhã.